portanto, tem vida, é animado. E daí que se enquadra numa estrutura mental animista. Mas voltando à questão central da relação homem-animal no Neolítico e no Calcolítico, contemplar a persistência de traços animistas necessariamente obriga a uma outra atenção na hora de interpretar as representações de animais ou contextos onde os seus restos estejam presentes. Dando alguns exemplos desse problema, por exemplo, se estamos num quadro mental que tem claramente uma separação ontológica entre homem e natural, a relação utilitarista prevalece e a morte, portanto, a caça, a morte de um animal, é uma atitude assumida num contexto doméstico de separação ontológica, portanto, é uma morte sem culpa, é um gerir de recursos como qualquer outro recurso. Isto leva normalmente a situações de processamento descuidado dos restos animais e leva àquilo que nós chamamos de lixo, ao nosso conceito de lixo. Poderemos aplicar este mesmo conceito de lixo quando estamos a lidar com comunidades animistas, em que matar é uma referência, matar é uma relação de dádiva do animal em relação ao homem, que gera necessariamente processos de um processamento de cuidado dos restos animais, porque precisamente há uma responsabilidade que o humano sente sobre, como, digamos, a resposta a essa dádiva que recebe e que depois gera normalmente aquilo que nós chamamos de posições estruturadas. Um contexto arqueológico, o mesmo contexto arqueológico pode ser interpretado das duas maneiras, dependendo do posicionamento teórico que assumirmos à partida. Um outro aspecto que é característico também dos nossos preconceitos e que tem a ver com a nossa estrutura mental profundamente cartesiana e que fomos construindo nos últimos 400 anos. De facto, nós tendemos a valorizar de forma diferente estas dicotomias. O simétrico, orientado e completo tem uma valorização diferente do assimétrico, desorientado e incompleto, gerando normalmente que o que está articulado ou desarticulado, intenção para um lado, falta de intenção e descarte para o outro. De facto, nós funcionamos dentro do nosso quadro mental e quando nos aparece um sítio arqueológico ou um contexto arqueológico em que os ossos dos animais aparecem articulados, e podemos estar a falar também de humanos e não só de animais, aparecem articulados, nós tendemos a ver aí uma intenção. Pelo contrário, se nos aparecem desarticulados, consideramos lixo, descarte. No entanto, esquecemos que estamos a funcionar com categorias simétrico, orientado, completo, que são categorias cartesianas, são categorias essencialmente desenvolvidas e assentes na nossa matriz mental a partir do século XVII e que não temos necessariamente que considerar que as comunidades neolíticas ou calcolíticas funcionariam com a mesma matriz mental e que, portanto, esta espacialização tenha o mesmo sentido e o mesmo significado. Isto, obviamente, tem consequências no ato de escavar, tem consequências no pormenor que nós vamos adotar no registro arqueológico, porque, obviamente, todos sabemos que não utilizamos o mesmo procedimento, até porque muitas vezes, sobretudo em arqueologia contratual, temos uma grande pressão sobre nós que nos obrigam a trabalhos mais acelerados e, obviamente, aí a opção seria mais cuidado ali, menos cuidado aqui. E, de facto, isso acontece porque nós estamos a ler contextos dentro dos nossos quadros mentais, contextos esses que têm origem em ações humanas que foram feitas dentro de outros quadros mentais. Assim, se a antropologia... eu acabo já. Se a antropologia e a etnografia nos podem abrir horizontes, é a arqueologia que nos fornecerá a base empírica para tratar estas questões e que viabiliza a inter-relação entre as comunidades pré-históricas. Um questionário adequado e uma escavação e registros cuidados, frequentemente pouco compatíveis com a prática que genericamente caracteriza a intervenção arqueológica de minimização, são essenciais se pretendemos pensar a relação a partir de uma nova perspectiva, com claras implicações nos modelos que construímos para o Neolítico e Calcolítico e para as interpretações que fazemos de muitos dos respectivos contextos arqueológicos. Quanto às pequenas esculturas dos perdigões, são apenas mais um elemento que aponta para a necessidade da revisão dos pressupostos ontológicos que têm estado na base da abordagem arqueológica a aspectos centrais da domesticação e criação animal. A sua interpretação terá que ser feita no contexto de uma investigação do estatuto que estas comunidades atribuíam aos animais no seu conjunto, se é que tal estatuto já existia, e a cada espécie em particular. Estatuto que não contemplaria apenas as suas virtudes utilitárias, mas também o seu enquadramento e papel na organização cosmológica do mundo, onde seguramente traços de animismo se fariam sentir. Para concluir, o problema é e será sempre o mesmo na arqueologia pré-histórica.
Como descortinar a natureza da intenção humana num contexto arqueológico? Como saber o que motivou a deposição de um conjunto de ossos ou o esculpir de uma figura e que sentidos estavam associados a essas materializações? O problema, contudo, coloca-se exatamente da mesma maneira para as soluções interpretativas que nos parecem mais familiares, como para aquelas que nos podem parecer mais estranhas. Assim, falar de lixo não é especular menos do que falar em deposições estruturadas de ossos. E falar de simples representações artísticas escultóricas não é menos ousado que falar de entidades vivas que povoam e atuam no seio destas comunidades. E se considerarmos que estas comunidades poderiam estar impregnadas de forte animismo, então a ousadia até será abordá-las simplesmente com pressupostos utilitaristas que nos caracterizam. Muito obrigado. Se alguém tem algumas questões relativamente à primeira apresentação do António Valera, da animalidade e ontologia humana no terceiro milénio AC, etc. António, antes de mais... Está ligado? Antes de mais, queria felicitar-te pela tua abordagem, que é de facto muito estimulante, sobretudo porque visa estes contextos arqueológicos do pós-glaciar, porque este debate entre a relação ontológica entre animais e humanos, digamos, é uma questão que tem sido há muito debatida no âmbito, sobretudo, da investigação da arte paleolítica, não é? Mas há aqui uma questão que eu gostava de ver um pouco melhor esclarecida, que tem a ver precisamente com a tua sugestão de que na transição, no período neolítico, calcolítico, surge esta tradição entre um pensamento, digamos, animista e um pensamento religioso. Mas, enfim, isto prende-se provavelmente com o conceito de religião que manipulamos em cada momento, não é? Ou que especificamente manipulamos. Porque, enfim, se nós considerarmos a religião como um sistema de crenças organizado, de certa forma, ou fundado na crença da existência de diferentes mundos cósmicos, na crença do mundo sobrenatural, enfim, que se estende para além da realidade física, não é? Do mundo físico e cotidiano, de facto, acho que não podemos rejeitar a ideia de que o homem do Paleolítico teria um pensamento eminentemente religioso, não é? Se tomarmos em conta esta noção. Sobretudo esse pensamento que se materializa depois na criação de determinados lugares, nomeadamente chamados, enfim, santuários de arte rupestre em grutas. Mas, neste caso, estamos a falar da aposição de signos em formações rochosas naturais, que deve ter um entendimento e uma percepção distinta da arte móvel. Como sabes, dentro da arte móvel do Paleolítico insere-se um conjunto, por exemplo, uma das categorias são as pequenas estatuetas de animais, precisamente, sobre diferentes tipos de suporte. Por isso também é interessante a questão que trazes de um bocado desta... devemos fazer esta quebra das barreiras cronológicas entre o Paleolítico e os períodos pós-Paleolítico. Se calhar era interessante fazer uma abordagem aos contextos deste tipo de estatuária, quer num período, quer noutro, ver as continuidades e descontinuidades. E, por fim, para também não monopolizar, só uma pequena achega. Tu falaste ali, de facto, daquela figura da representação de um urso, de uma figurinha que estava associada a povos criados, eventualmente povos nórdicos. Exato. É só mesmo uma pequena achega, porque, por exemplo, esta relação entre animais e seres humanos, de facto, é muito íntima, sobretudo entre o homem e o urso para os povos do Ártico. Por exemplo, para os Inuit, portanto, para os esquimós, a mesma palavra que designa o urso é exatamente a mesma palavra que designa antepassado. Portanto, esta relação, de facto, é muito estreita. Isso é uma relação totémica, claramente.